Bem-vindos a mais um bate-papo descontrolado. Aqui nós estamos com o Padre Alexandre, não é sacanagem, não é padre não, mas o cara sabe muito. Lembra do outro podcast? A gente vai dar umas pinceladas e se aprofundar no assunto. Mas é claro que a gente sempre começa num assunto e termina no outro, porque é um bate-papo descontrolado, vocês já conhecem. Então, os assuntos de hoje vai ser, como a gente já estava conversando aqui, vai ser a dita democracia, o que aconteceu depois das eleições, como o povo se organizou, que eu achei isso fantástico. Agenda LGBT, transhumanismo, aborto e o adenocromo. Então, fique ligado que hoje o assunto está interessantíssimo. Mas é lógico que depois da vinheta. Como a gente estava falando, eu achava que a anarquia fosse uma coisa muito utópica. A gente estava falando, né? Aquele movimento nas portas dos quartéis, eu não vou falar que eu era a favor do que eles pediam. Na verdade, eu nem sabia o que eles pediam. Eles também não sabiam. Ninguém sabia o que e por isso que acabou não dando certo. Não foi por isso que não deu certo. Qualquer coisa que você pedisse. A gente vai falar sobre isso, a gente vai falar. Mas, assim, para mim não perder minha linha de raciocínio. A anarquia que se estabeleceu ali, por exemplo, todo mundo foi com o mesmo propósito, mas não havia liderança. Não havia liderança. Você quer um exemplo clássico de que isso é anarquia? Não havia também uma linha muito homogênea de propósito. De propósito, exatamente. Sim. Eles sabiam o que não queriam, mas não sabiam o que queriam. Sim, sim. Né? Era muito heterogêneo. Muito. Cada um falava uma coisa. A linha de pensamento. Eu acredito que não deu certo esse movimento. Não é nem porque eles sabiam o que não queriam, mas eu vi que ali, eu frequentei, eu fazia cobertura, nunca gritei, Forças Armadas, sabe? Nunca, porque eu não concordo com isso. Eu não concordo. Militar no poder, não concordo. Militar, não ex-militar ou que já é político, não é isso. Assim, militares. Uma visão que as pessoas tinham com relação aos militares era como se fosse aquele papel do quarto poder, do poder moderador. Que quando houvesse um desbalanceamento entre os três poderes, que através do artigo 142 poderia se instituir o poder moderador através da utilização institucionalizada das Forças Armadas. Eu vi pessoas pedindo 142, cara. Não, mas então... Mas não é as pessoas que pedem. Eu acho que é o presidente... Existe, sim, instituído. Não, sim. No artigo 142 um chefe de poder pode convocar. E é constitucional, porque está na Constituição. Sim, está na Constituição. É constitucional. Tanto é que tem uma manifestação do famoso antigo Ives Gandra Martins, Ives Gandra, falando sobre como funcionaria, né, a utilização do artigo 142. Ele desenvolve uma linha de pensamento de que é institucional, desde que pedido por um dos chefes de governo, essa utilização. Então não é uma ruptura institucional. Na verdade, é um sistema de segurança, de freio e contrapeso, de manutenção, né? das instituições, do sistema, né? de freios e contrapesos. De equilíbrio entre os três poderes. Porque, por exemplo, se houver um dos poderes que quiser usurpar o papel dos outros, quem é que vai corrigir a falha no sistema? Eu acho que quem criou isso foi o José Bonifácio, não foi? O não, isso foi na Constituição de 88. Não, mas ele já falava de freios e contrapesos, né, José Bonifácio? Aí não. Porque pelo que eu me lembro na história, José Bonifácio, ele era um conselheiro de Dom Pedro I. E parece que a amante de Dom Pedro I falou, ele está querendo usurpar o seu poder. Fez uma briga. Tem a ver com Montesquieu, Inglaterra, isso. Entendeu? Isso. Tem a ver, isso nasce muito entre o conflito contra o poder autocrata do rei. Começa com João Sem Terra. Tinha o poder, ele queria mandar, mas ele não tinha grana. Ele não tinha então, assim, era um rei fraco, entendeu? Então, na hora que ele quis bater o pau na mesa, o pessoal falou, peraí, que a gente vai botar um limite aí. E você acha que pode tudo, mas nem tudo você pode. Ah, entendi.
Então isso nasce na Inglaterra. O que eu estava falando, né, lá no começo, que as pessoas elas se organizaram, não sabia o que queria, mas pelo menos sabia o que não queria. Mas não existiu liderança. Mas o que eu vi muitos ali é lutando pelas suas empresas, pelas suas próprias empresas. Eu vi isso com meus próprios olhos. Infelizmente... Existem alguns valores que eram sim comuns nas pessoas que estavam ali. Que é a defesa das liberdades individuais, isso. da propriedade privada, daquilo que nos torna uma democracia capitalista, né? Onde o Estado não controla a livre iniciativa, é um Estado mais... Menos inchado, né? Menos inchados, menos intervencionista nas relações econômicas. Então, assim, o que fazia as pessoas se reunirem? Era medo. O medo de que tudo isso pudesse ser perdido. E as pessoas todas tinham qual a referência do perigo? Venezuela? O que aconteceu com as pessoas, com a classe média venezuelana? Que é o foco do ataque. Eles começaram a nivelar tudo por baixo, né? Você sabe do apreço que o socialismo tem pela classe média, né? Nenhum, né? De preferência... Nenhum. Agora, explica o porquê que eles não têm esse apreço pela classe média. Porque a classe média tem mais meios... acesso à informação, né? Não, e tem meios econômicos de dizer eu não vou aceitar o que você está me impondo. É por isso que o socialismo nada de braçada na miséria. Ele precisa da miséria. É uma forma de controlar, né? Sim, até tem uma cena histórica interessante, né? Que Stalin estava explicando o que era o socialismo. Aí ele falou assim, ele pegou uma galinha, depenou a galinha gritava, esperneava. Aí depois de depenar a galinha inteira, galinha pelada, quase destruída, aí ele foi lá e deu milho, deu comida, água. E ela aí comia na mão dele, mesmo depois de tudo. E aí ele descreveu que depois disso a galinha seguia ele. Ele ia para lá, a galinha ia atrás dele. O que a galinha estava querendo? A miséria. As migalhas. A galinha esqueceu toda a dor que ele causou. Esqueceu o que ele fez com ela. Então isso diz muito sobre engenharia social. O que está acontecendo hoje no Brasil, né? Isso fala muito sobre engenharia social. Quem que está na presidência, né? Eu entendo que a sociedade ela é um experimento social. A gente vive um experimento sendo colocado debaixo de teorias sociais que tem como objetivo uma medição, um teste, para ver se dá certo desse jeito. Se não foi tão eficaz, eles criam uma versão 2 para aprimorar. Eles conseguiram, de repente, um êxito inicial na versão 1, mas vão buscar um êxito mais aperfeiçoado na versão 2. E aí vai se aperfeiçoando uma agenda, né, de engenharia social. E essa agenda, ela tem em algum lugar escrito? Como que ficaram sabendo dessa agenda? Como que a gente fica sabendo? Não, primeiro as coisas nascem... Observação, né? Observação e o que acontece? Os donos do mundo, eles não sei se é uma questão de... Tem alguma questão espiritual nisso, de que seja lá o que eles façam, em respeito ao livre-arbítrio, eles têm que tornar público. Então, eu já ia chegar nisso daí. Quando eu comecei a falar, eu acredito que tem, assim, alguma... Questão espiritual uma questão envolvida espiritual, nisso. Sim. Porque quando a gente fala o mundo já és do maligno... Sim. Eu acredito nisso por quê? Porque você quer um carro melhor, não porque ele te dá um conforto, mas porque você pode mostrar para as pessoas que você pode. Aí já começa a vaidade. Materialismo. A vaidade, o materialismo, a luxúria. Então, quando você já foi na feira do automóvel? Já.
Tudo isso junto. Exatamente. Exatamente. Então, como que você vai combater alguém que tem preço e não tem valor? Por isso que eles querem, dentro dessa agenda, destruir os valores. Os valores morais, Isso. eles são inegociáveis para algumas pessoas. Então, não tem preço. Então, por exemplo, se eu tiver todo o dinheiro do mundo, vamos imaginar que eu tenho uma maquininha que imprima dinheiro. Alguns têm. Ah, meu, não importa o teu número, eu vou chegar nele. Eu vou chegar nele. Entendeu? É uma questão de De pergunta. Uhum. É só perguntar, qual que é o teu preço? Qual que é teu preço? Exato. Eu vou produzir, eu tenho uma impressora aqui que produz o teu preço. Não tem problema. O que não dá jogo nisso? É quando você fala com pessoas que têm valores morais e esses valores morais não têm preço. Então a maquininha não serve para nada. Não serve. Aí você vai ficar tentando detonar a vida dessa pessoa, Não, aí tirar a eles credibilidade. Não, aí eles partam pro homicídio. Fizeram isso com Jesus. Porque ele tinha valores Para calá-lo, morais. É, para calá-lo precisavam calá-lo, de alguma forma. porque o né? que ele falava era muito perigoso. Ele dizia era libertador. Tinha muita gente que gostava do jeito das coisas que estavam do jeito, né, o status quo. E aquilo que ele estava dizendo, falou, olha, vocês não precisam disso. Vocês são livres. Vocês estão olhando para o lado errado. Estão interpretando errado. Aí bateu de frente com quem? Não foi com os romanos. Não. O discurso de Jesus não afrontava os romanos. Foi com o próprio povo dele. Não. Muito pelo... Não, foi? o povo que ouvia Jesus era o povo judeu. Isso, inclusive, as pessoas costumam misturar tudo num pacote só. A gente sabe que seres humanos não dá para colocar tudo no mesmo balaio, né? Tem linhas. Então, assim, o povo judeu foi o povo que aclamou Jesus entrando em Jerusalém. Ele montado num burrinho, e todo mundo lá, festa de Pentecostes e tal. É o povo judeu. Aquelas 5.000 pessoas que, na verdade, representavam provavelmente 20.000 pessoas, porque só se contavam homens na época, né, do milagre dos pães e peixes, naquele número lá, dos 5.000, é só homens. Só chefes de família. Mas estavam lá as mulheres, os filhos, estava todo mundo lá. Você Então você pode... quintuplicar isso aí, entendi. no mínimo. Então aí você faz um milagre de pães e peixes, aquelas 25.000 pessoas naquele tempo... Sabe o que é 25.000 pessoas naquele tempo? É gente pra caramba. Meu, é gente... Muita gente. Aí, aquelas pessoas eram o quê? Cristãos? Não. Nem existia o cristianismo na Exatamente. época. Eles eram judeus. Então, assim... O cristianismo ele surgiu depois da morte de Cristo, né? E assim, por uma usurpação do processo. Porque, na verdade... lembra aquele processo que eu expliquei? De que Lutero começou uma coisa de forma despretensiosa e acabou criando uma cisão? Uhum. Então, o movimento que Jesus começa, ele começou extremamente pequeno, né, com poucos apóstolos. Depois aquilo foi crescendo de uma maneira orgânica. E como a mensagem de Jesus afrontava verdadeiramente o sistema religioso, então os judeus ortodoxos perseguiram aquela percepção de judaísmo. Aquela percepção de judaísmo era rejeitada pelo status quo do sistema ortodoxo. Tanto é que Paulo era um judeu ortodoxo, chamava Saulo de Tarso. Ele era um judeu ortodoxo que matava cristão. Mas aí Jesus foi lá e teve um encontro com ele. Aí ele entendeu o que é que Jesus veio fazer, qual a mensagem que ele estava trazendo. E até hoje ninguém entende a mensagem, né? Precisa buscar, né? Porque se você quiser, como todo mundo faz, que é ir no fast food uma vez por semana comer o lanche pronto e voltar na semana que vem, você não vai adquirir saúde, né? Você não vai ter profundidade Precisa viver, né?
Precisa viver o ensinamento, não é só simplesmente ficar sabendo. É porque o que acontece? Jesus veio reconectar os filhos ao seu verdadeiro pai. Então, você tem filhos? A mãe dele fala que ele é meu filho. Então. Então acho que eu tenho 25 anos. Então, assim, para vocês conversarem, vocês precisam de um advogado? Não, A comunicação não é direta? total, Não é íntima? sim, Quem criou a família? Essa relação, homem, mulher, filhos, ninguém. a família, essa unidade familiar, na minha percepção, Ela é espontânea, quando você estuda o tetragrama, você encontra essa conexão, essa estrutura da união do homem e da mulher propagando a vida, né? O código do DNA está no tetragrama. Como no assunto do podcast passado. Podcast anterior. Então, a família para Deus é um projeto sagrado. Tanto é que as pessoas não têm muita noção, ou têm a percepção errada. Quando você se casa, você não faz uma promessa para o cônjuge. A primeira promessa é para Deus. Certo. Você primeiro se compromete com Deus naquilo que você tem de propósito com o cônjuge. E uma família que é perene, ela não se dissocia, em via de regra, ela constrói riqueza no tempo. E essa riqueza é transmitida pela herança de pais para filhos, de forma progressiva no tempo. Então a família é uma bênção de prosperidade. Agora, se toda relação humana ela é superficial e dissociativa, você não dá tempo para se construir nada. Todo mundo que passou por um divórcio sabe que a pior coisa que tem financeiramente falando é uma separação. Ninguém sai próspero disso. Ninguém sai ganhando, na verdade. O advogado sai, né? O advogado sai, mas A família em si, não. É porque o que acontece? O advogado ele acaba ganhando uma fração daquilo que não era dele no processo. Mas a família só tem a perder. Parece banqueiro, pô. Inclusive, quanto mais confusão tiver no mundo, melhor para os advogados. Melhor né? para os advogados. Mas você estava concluindo, quem foi que criou a família? Foi Deus. É por isso que a família é atacada. Socialmente falando, eu aprendi isso em sociologia, que a família é a célula máter da sociedade. Ela é a unidade mais... a menor unidade... É o núcleo... É a célula mínima. Se você tendo unidades familiares, você constrói uma sociedade. Você mantém uma sociedade. Sem a unidade familiar, é como se fosse um processo de bug no sistema, o câncer. A sociedade se corrompe. Tá, entendi. Ela perde a estrutura. Perde a estrutura. Então, os vícios, né? Bebida já é uma forma de você destruir uma família. Os vícios, eles são... tudo que nos circunda e que tira o nosso foco do principal, tá ali usurpando e tentando te fazer você cair. Minha percepção é que todo vício ele tenta preencher um espaço de algo que está faltando na sua vida. E eu acredito que muito disso tem a ver com a sua falta de espiritualidade. Porque nós somos seres espirituais. Se a gente não tiver essa conexão espiritual desenvolvida, fica um vácuo. E o material não vai preencher. E aí você tenta de então uma a pessoa forma... fica tentando artificialmente tentando preencher com o material aquilo que no fundo só pode ser preenchido pelo espiritual. A sua relação
com Deus. E aí eu fico pensando aqui, quem foi que criou o álcool, cara? Ou o Olha, cigarro? Bem, mas o mal é aquela ligação com a árvore do conhecimento do bem e do mal. Tudo te é permitido, mas nem tudo te convém. Isso que nos dá a presunção de livre-arbítrio. Tem o álcool, tem a droga, tem o fumo, tem tudo aquilo que pode virar um vício. Você pode fazer tudo isso, porém tem Mas se consequências. você não tiver um autocontrole, domínio próprio, ou o discernimento daquilo do que te faz bem e do que não te faz bem, você pode fazer aquilo que não te faz bem, mas por discernimento, por bom senso, você fala, não preciso errar para aprender. Esse é o inteligente. Aquele que não erra para aprender. Aquele que olha o erro do outro e fala, eu não vou cometer o erro que você cometeu. Eu aprendi com o seu erro. E eu não vou querer cair no buraco que você caiu. O que é um pai para um filho? É o cara que errou na frente. E vai tentar, de alguma maneira, transmitir essa experiência de erros e acertos. Se o cara foi esperto, não, né? Para tentar passar para a próxima geração do que agrega e do que não agrega. Porque nós mesmos, no decorrer da vida, nos tornamos pessoas diferentes. Nascemos de uma maneira, com uma cabeça, com uma percepção da vida. Aí, quando jovens, temos outra. Quando adultos, temos outra. Quando nos tornamos pais, muda tudo. Quando vira avô... No decorrer da vida, nós vamos nos tornando pessoas... Melhores ou piores, né? Com mais experiência. Com mais experiência. E aí, o que acontece? Você tenta transmitir isso para quem? Para a tua geração, que é a sua herança. O que é um filho? O filho é herança. Genética. Percebeu a conexão das coisas? O que uma agenda que vai contra o conceito de família. O conceito de família. Que é, na verdade. E contra ter filhos. Hoje a gente também está num processo... E agora que a gente vai entrar no aborto. Mas a gente está num processo de uma cultura que não quer ter filhos. As sociedades de primeiro mundo têm um problema gravíssimo de natalidade. Exatamente, porque eles criam um problema... E fala, se você tiver filho, você não vai ser ninguém na vida. Você tem que trabalhar, estudar primeiro. Eu ouvi muito isso. Isso não é de agora, não. Isso já vem lá de trás. Mas aí você olha para famílias de origem judaica, o cara tem 13 filhos. Então. Você olha para as famílias... A minha avó teve, acho que, 15, 16 filhos. Era normal. Normal. Há 2 gerações atrás, a coisa mais comum era ter... Eu pergunto, há 2 gerações atrás, 3, se vendia anticoncepcional? Não. Mulher menstruava? Sim. Não. Como assim? Emendava um no outro. Ah, entendi, não dava tempo. Não dava tempo, cara. Não existia indústria de absorvente feminino, né? Não existia indústria de absorvente. Sacaram, hein? Entendeu? As mulheres tinham filhos um atrás do outro. Enquanto a saúde permitia. Não dava tempo de menstruar. Até que tem aquela brincadeira, né? O cara tem muito filho e falou, você não quer comprar uma televisão, não? Então, hoje vive numa sociedade onde ter um filho custa muito caro para tudo aquilo que é necessário para que esse filho seja produtivo nessa sociedade. E não vai ser, né? Com essa militância aí solta nas escolas. Tem método. Tem o quê? Tem método. Você vai falar sobre isso também, cara. Você pode ter certeza que você... Exatamente. É a destruição da... Por isso que eles querem destruir as novas gerações, a mentalidade. Eu tava vendo... Eu não lembro onde foi que eu vi isso. Que antigamente, para você ter algum bem, era muito mais fácil. Só que eles desfrutavam de uma época na qual jogaria a dívida para a gente pagar e a gente está pagando hoje. Você concorda com isso?
Escorre... Chega a ter propriedade, ter automóvel, que antigamente era muito mais fácil, porque hoje pra você adquirir um imóvel é caríssimo, né? Aí falaram, porque naquela época eles estavam acumulando dívida pra gente pagar hoje. E a gente tá pagando essa dívida do que os nossos pais construíram lá atrás. Vou fazer um paralelo. Num determinado momento da história, quando um povo conquistava o outro, o derrotado se tornava escravo. Certo. Isso não tem nada a ver, escravidão tem nada a ver com etnia, cor de pele. O povo subjugado. Tem a ver que através de uma batalha, cidades de e uma estados lutavam entre si por poder e aqueles que eram subjugados se tornavam eram escravizados. Uhum. Perfeito. E foi basicamente aquilo que fez Roma se tornar um império. Ele subjugava povos e integrava. Alexandre o Grande, mongóis. A história do mundo gira em torno desse processo. Escravo, sim. Guerra, de dominação. Guerra, escravidão e domínio cultural. Que o vencedor impõe a sua cultura. Uhum. E o derrotado acaba tendo a sua cultura destruída. Então, o que acontecia? Enquanto essa dinâmica acontecia vinculado a guerras e ao processo de escravização, chegou um momento que o dinheiro se tornou algo muito relevante, porque a sociedade primordial, o que valia era a permuta, né? Trocas. As moedas não eram tão intercambiáveis, porque eram feudos, então a moeda valia internamente naquela cidade. Você ia para outra cidade, já não valia nada. Então, o sistema financeiro era muito arcaico, muito primordial. Aí o que acontece? Com o advento do sistema financeiro, isso tem a ver também com a história de Roma, né? Que aquela moeda passou a ser intercambiável pelo império. Porque eles saíam dominando e aí o que acontece? Aquilo que tinha impunha, né? a efígie do César era aceito em todo o império. Como o império se tornou algo praticamente global, então era praticamente a moeda única, a mesma política, era uma coisa só. Aí a gente falou sobre sistemas bancários, a questão da família Rothschild, que estabeleceu os bancos centrais e tal. Então, o que o sistema bancário trabalhou? Trabalhou que é o seguinte: dívida é o equivalente de escravidão. No momento que eu sou seu credor, você é meu escravo. Porque eu tenho que trabalhar para te pagar o que eu devo. Então, o sistema de empréstimo é a forma moderna de escravidão. Cara, eu vi um filme esses dias aí, onde, tipo no Velho Oeste, né? Onde um cara tava vendendo uma máquina de lavar roupa. Ah, eu acho que eu vi. Você viu isso daí? É. Tá falando exatamente o que você tá falando. Aí o cara bate boca com o vendedor, falando, não, isso daqui vai facilitar a sua vida pra lavar roupa. Fala, mas o quanto eu tenho que trabalhar pra você? Por que trabalhar pra mim? Porque você está vendendo a sua máquina. Vai facilitar a minha vida de um lado, mas vai me prejudicar de outro. Porque não tem lanche grátis, né? Exato, não existe. Então, aí, por exemplo, no caso de você comentou da compra de um imóvel. Aí voltamos no alienação fiduciária da propriedade. Sobre isso aí. Lembra do sistema da fração, sistema financeiro de reserva fracionada? De que o sistema financeiro hoje não é mais no lastro ouro, é no sistema fiduciário. Fiduciário é confiança. E aí, quando você vai no banco e fala, eu quero comprar este imóvel, aí o que o banqueiro fala? Eu tenho uma linha de crédito aqui para você. E ele te oferece o quê? Alienação fiduciária. Porque é um absurdo. Você vai comprar imóvel e às vezes você morre, passa a dívida pro filho e não consegue nem pagar. É a alienação fiduciária. O direito de propriedade você compra, mas o direito de propriedade fica com o banco pela alienação fiduciária. Caso você não consiga pagar. Aí eu pergunto, imagina que uma alienação fiduciária vai durar 30 anos. O que é 30 anos na nossa vida? Eu tô querendo dizer o seguinte, para alguém tomar um empréstimo, tem que ter uma vida, né? Tem que ter renda e tal. Você não consegue ter isso antes dos 30 anos. Não. Você concorda que se eu fizer um financiamento de 30 anos, eu vou terminar de pagar ele com 60?
Então, você passa o resto da vida pagando. Eu vou passar minha vida trabalhando pro banqueiro. Eu me tornei um escravo. Uma outra forma de escravidão. É uma outra forma de escravidão não violenta. E o que aconteceu com o ouro? Antes era o lastro em ouro. E agora é fiduciária. Você acredita em mim. O que aconteceu com o ouro? O ouro passou a ser uma moeda de reserva de valor para os bancos centrais. Por exemplo, hoje, a Rússia só consegue transacionar comércio exterior porque ela tem reserva em ouro. E o que é na verdade, o que é o SWIFT, né? O que é um SWIFT? SWIFT é tipo uma dança, né? Você tem lá uma reserva em ouro. É o seguinte, olha, os Estados Unidos está comprando do Brasil. Aí no Banco Central lá tem uma barra de ouro, americana. Aí ele tira da pilha americana e passa para a pilha do Brasil. Você já assistiu o filme Missão Impossível 4? Com o Bruce Willis? Já. Não tem uns alemães nazifascistas, uns alemães que querem roubar um banco em Manhattan e roubar todo o ouro de lá? Não sei se você... Depois um dia que você assistir de novo, você vai ver que tem várias gaiolas que representam países. Então é a reserva de ouro de vários países no mesmo lugar. Então o SWIFT é assim, você faz as transações passando de uma pilha para outra. Você aumenta e diminui as reservas de ouro de um país para o outro. Cara, que loucura. Que loucura. E aí o que acontece? Quando a Rússia foi excluída desse clube, que podia permutar barras de ouro, ela tinha que ter o ouro na posse dela e tentar fazer relações comerciais com países que aceitassem as trocas comerciais se utilizando dessa reserva em ouro. Porque, no fundo, reserva de valor mesmo, que tem valor mesmo, é o ouro. Por que o ouro tem essa reserva de valor? Porque ele é sólido, né? Não, é porque ele é uma riqueza que tem limite. Então ele tem um valor agregado. Ele é raro. Ele é raro. Ele tem um valor agregado a ele. E as características do ouro são únicas. Então, em algumas atividades, ele é insubstituível. Por exemplo, na produção de microchips, processador. Vai ouro. Então, assim, uma hora ou outra, numa situação bem ou mal, você vai acabar precisando de ouro. E aí você tem uma demanda por ouro permanente. Que é a mesma percepção que a gente tem do petróleo. Por que a reserva de valor do petróleo, do dólar, é o petróleo? O petrodólar. Porque o dólar não tem valor em si. Mas se todo o comércio for necessariamente obrigatório a utilização do papel moeda dólar na aquisição de algo que é insubstituível, todo mundo vai precisar de ter o papel moeda dólar. Porque o petróleo ele é insubstituível dentro da sociedade e das tecnologias que a gente vivencia hoje. Isso aqui tem petróleo, aqui tem petróleo. Tudo tem petróleo. E me disseram também que o petróleo já conseguiram, não é um bem que é de fóssil, essas coisas. Você sabe alguma coisa sobre isso? Que o petróleo ele é fabricável. Sim, você produzir petróleo de forma sintética. Não é nem questão de forma sintética. É o seguinte, de não natural, uma forma não natural. Não, é a forma natural mesmo, mas assim, não refinada. Já existiram carros na década de 20 que você colocava, sabe qual combustível no carro? Madeira. Colocava no recipiente atrás do carro. Igual a locomotiva que Não vai fogo. Você coloca dentro de um recipiente que ia estar a vácuo, ou seja, não tem oxigênio no processo. Mas você iria fazer o aquecimento, você ia aquecer a madeira a uns 450 graus. Esse processo chama pirólise científica. Chama pirólise. E aí o que acontece? Você, pelo calor, você degrada o material
até ele voltar ao seu estado primordial. E o que é o estado primordial da madeira? Carbono. O que é o petróleo? Carbono. É carbono? Carbono. Mas existia um carro... Sim. Inclusive tem um que foi... E como que esquentava isso daí? Não ia fogo? Como... Não, você esquentava, chama piloto, alguma coisa que ia produzir fogo, mas é como se fosse um acendedor. Ele ia produzir o calor, Tá. o calor ia degradar a madeira, produzindo gás, e o que vai para o motor para ser queimado é que nem GLP. Era o gás, que no caso é metanol. No caso da madeira, se produziu o gás metanol, que era queimado na câmara de combustão do motor. E aí mudaram o sistema de combustão do automóvel para você ficar limitado ao petróleo, um recurso que talvez está escasso também no mundo? É que assim, né? Rockefeller. Rockefeller foi o maior explorador de petróleo dos Estados Unidos. Era dono da Standard Oil, que era a grande... Comprou todas as prospecções de petróleo, ele era dono de tudo. Era praticamente um monopólio de extração de petróleo, de produção de petróleo nos Estados Unidos. Então o que acontece? Se você tem o domínio e o controle de prospecção do refino e você cria um mercado consumidor que é totalmente dependente, você impõe preço. Você escraviza essa nação. Não, você impõe preço. O que é a OPEP? É isso. O que é? É a união de países produtores de petróleo que definem qual vai ser o preço final que o petróleo vai ser vendido. Porque, na verdade, o valor do petróleo ele não está em si. Ele está na demanda. Quando você tira o petróleo da terra, ele não sai lá com uma etiqueta de preço. Tá, O que estabelece o preço? É a lei da oferta e da demanda. Se o preço for muito alto do petróleo, ele inviabiliza as cadeias de produção. Então o petróleo ele tem que ter um ponto de equilíbrio entre o máximo possível que ele pode ser pago, mas que viabilize a economia, toda a economia. Agora, você quer matar uma economia? Fecha a torneira do petróleo, que é aquilo que a Rússia está fazendo com a Europa. Mas você não vai comprar de mim? Vai procurar alguém para te vender. Qual que seria a opção nessa situação? Comprar da Arábia Saudita. E agora que a Arábia Saudita vai integrar os BRICS? Vai fechar a torneira também. Vai comprar de quem? Os Estados Unidos é um grande... Na verdade, os Estados Unidos é o maior produtor de petróleo do mundo. Se eu não me engano, tem as maiores reservas de petróleo do mundo. Mas ele sempre privilegiou comprar dos outros e manter a sua reserva própria. Ele sabe o que é finito. Então, não, Arábia Saudita, fazer um negocinho bom nós dois aqui e tal, eu vou consumir o seu petróleo. Porque vai chegar um momento no mundo que isso vai escassear. Porque as reservas, elas são finitas. Se você não prospectar novas reservas... Tá, então por isso você busca ir de outro lugar, aí você faz a escassez naquele lugar e... se você tiver escassez, o preço, lei da oferta e da procura, o preço sobe. Hoje a gente está num nível de preço do barril de petróleo, está 97, está numa ascensão. Se passar de $100, já começa a pesar na economia. Já começa a ter um reflexo inflacionário. Certo, se a gente fechar as portas para o mundo e deixar o petróleo só reverter para a gente, abaixar o preço, o que acontece? O Brasil não consegue fazer isso porque ele produz óleo cru. Eles não têm refinaria. O Brasil não tem refinarias, ele produz um petróleo pesado e o Brasil não tem refinarias para refinar. Ele é insuficiente. Tem refinarias, mas são insuficientes. Insuficientes, tá. Então, o que acontece? O que o Brasil aí a faz? gente pode ir lá comprar de Pasadena, né? Ou não? Isso, né? Pasadena foi comprado por causa disso.
Aham. Porque era uma refinaria de óleo pesado. E a Petrobras, segundo aquela estratégia absurda, iria Sem ler as comprar... linhas pequenininhas, Isso, né? ia comprar uma refinaria de óleo pesado, onde o petróleo brasileiro iria ser exportado para os Estados Unidos, refinado lá, e a Petrobras iria vender no mercado americano. Mas hoje, qual que é a política? O Brasil produz óleo pesado, na maioria das suas reservas, manda para a Arábia Saudita, que tem refinarias gigantescas, inclusive uma delas foi objeto de mísseis iranianos. O Irã fez um ataque de mísseis nessa uma refinaria gigantesca da Arábia Saudita que atrapalhou a vida dos caras, né? Teve que refazer. Reconstruir tudo. Deu uma atrapalhada. Mas assim... tem uma notícia nova. Manda. A, Bomba. a refinaria de Abreu e Lima foi retomada agora. A refinaria de... Abreu e Lima. Aquela refinaria... Da Venezuela? Não, aqui no Brasil, aquela refinaria que foi objeto de inúmeros escândalos de corrupção. Eu vi, que cara, não acabou, não eu terminou. Se tornou inviável para a Petrobras terminar. Aí tentaram oferecer para os árabes, para a Arábia Saudita comprar, eles não quiseram. Não dá pra fazer porra, eu já tenho orçamento de 6 ou 7 bilhões para retomar. Eu vi isso daí, eu vi. Para retomar Nesse novo governo aí. a reconstrução da refinaria. Assim, em termos de independência e autossuficiência, é lógico, se o Brasil tem tem jazidas de petróleo, tem meios de produção, é natural que a própria lógica te induza a você ter o controle do refino. Hoje o Brasil está numa armadilha. Ele produz, mas ele não é independente. Ele não tem o controle, ele não é autossuficiente no refino. E está à mercê do mercado internacional. Por isso que o Brasil não pode se desconectar muito do preço internacional de petróleo. Porque ele depende Porque ele não do controla refino, né? toda a cadeia de produção. Ele não tem o controle de toda a cadeia de produção até o tanque do carro do Mas a consumidor. gente não poderia ter? Poderia. Precisaria se investir. E quem define investimento é política. Política de investimento. Quem é o controlador? É o Estado. O Estado tem que ter isso como política. Só que existem certos interesses políticos de manter o Brasil dependente. E hoje, por exemplo, existem interesses para que a Amazônia não seja explorada. A Amazônia é uma fonte de riqueza inesgotável. Pô, Parece que eles estão entregando aí para as ONGs as partes da Amazônia que tem uma riqueza mineral, né, no solo. Então, você já ouviu falar do Eike Batista? Sim. O pai do Eike Batista foi ministro de Minas e Energia. E ele tinha acesso a informações extremamente privilegiadas. Porque foi feito um levantamento daquela região, chama metalogenético, que você verifica todos os minérios que tem debaixo da terra. E de uma maneira praticamente cartesiana, todas as reservas indígenas estão em cima dessas reservas minerais. Peraí, os indígenas foi assentado já propositalmente. É tudo uma narrativa. Sim, tem uma reserva de nióbio aí, tem aí, então vamos botar uma tribo aí. Bota uma tribo ali, tá, entendi. Põe uma tribo aí. E quem toma conta? A ONG? ONG estrangeira. Fundo Amazônia. Quem financia o Fundo Amazônia? Alemanha, Noruega, os caras que têm a intenção de um dia explorar isso para eles mesmos. Se já não estão de forma subterrânea. Com certeza estão. Eu acredito. Não, também. com certeza estão. De forma subterrânea estão. Mas vai chegar um momento que isso vai se tornar... Tipo, a gente não quer mais fazer isso escondido. Esse final de semana,
Eu fui na Bienal, lá no Ibirapuera. Tinha lá uma exposição socialista, cara. É uma coisa, sim, faixa do MST, ocupação, toda a agenda 2030, tudo que é globalismo lá, com o viés dos povos originários, a narrativa de que povos têm o direito à terra, tudo isso está sendo preparado para uma narrativa para que daqui a pouco alguma nação indígena proclame a sua independência, se dissociando do Estado Nacional do Brasil, patrocinado por algum país europeu. Talvez esses mesmos que estão financiando o Fundo Amazônia, provavelmente. Por isso que a França olha a Amazônia de um jeito até baba. Até baba. França tem um certo fetiche, né? Pela nossa Noruega, Amazônia. entendeu? Então, assim, os caras babam pela Amazônia, babam. E a gente não tá nem aí. O próprio brasileiro não tá nem aí. É porque não tem educação, né? Tem educação política. Exato. É analfabeto político, né? O pior analfabeto é o analfabeto político. Vamos falar sobre adenocromo e aborto? Sim, faz parte da agenda progressista. A maioria dessas ONGs, tanto no que diz respeito à ecologia, quanto no que diz respeito às agendas de gênero, minorias, tudo isso tem patrocínio muito claro. Cara, eu fui lá na Bienal, batia foto. Open Society, do Jorge Soros. Entendeu? Os caras estão em todas. Fundação Ford. Entendeu? São os mesmos caras. Em todos os financiamentos são os mesmos caras que patrocinam a agenda. Entendeu? Então, assim. E é engraçado que esse Jorge Soros aí tem quantos anos? Tem mais de 90 anos já, né? Então, tem algumas pessoas que não caras, morrem. Então, não morrem, né, cara? Não, estranho. É muito não sei. estranho. Eu não sei. Eu acho que ele deve tomar umas deve tomar umas injeções de adenocromo? De célula-tronco. Alguma terapia genética ele faz. Então, adenocromo, né? Explica pra gente aí o que é o adenocromo e por que agora estão dentro dessa agenda aí, estão liberando o aborto também. Vamos fazer um paralelo? Tem uma frase que diz: se você quer descobrir alguma coisa, follow the money, né? Follow the money. Follow the money. Então siga o dinheiro. Para você entender a quem essas iniciativas servem, follow the money. Então, por exemplo, você vê uma exposição da Bienal, um monte de mensagens, um monte de retóricas, Aí você vai para o painel de patrocínio daquilo. Follow the money. Qual é a agenda da Open Society? Qual é a agenda de todos esses patrocinadores? Aquilo ali é apenas a execução de uma agenda que está sendo financiada por esses patrocinadores. Então, o problema não está na ONG. O problema está em quem manda na ONG. Quando a gente fala de... vai para o nível raso de discussão. Vamos discutir direita e esquerda politicamente falando no âmbito nacional. Cara, isso é conversa de criança. As coisas não acontecem, elas acontecem aqui, geograficamente, mas elas são decididas numa mesa na Suíça. Por um grupinho extremamente seleto de pessoas. O que a gente vai fazer com o Brasil no verão que vem? Entendeu? O que a gente vai fazer com a Rússia? Eles decidem lá, são os caras que decidem... os donos da porra toda, né? Eles decidem o que vão fazer com o mundo, numa reuniãozinha. Lá em Davos. Na Suíça.
Sempre na Suíça, né? Sempre a Suíça. Sempre na Suíça. Puta que pariu. E eu não sei por que esse pessoal é extremamente precavido, né? Hum. Você sabe que a normatização de urbanismo na Suíça obriga que toda casa tenha um bunker atômico no seu subsolo. Na Suíça? Você não pode edificar uma casa se não tiver um bunker atômico no subsolo. Você tá brincando. Não, é sério. Que loucura. Pode dar um Google aí. E você acha que o mundo vai acabar nisso? Não, eles sabem que vai. O que eles acham? Eles têm certeza que é eles que programam tudo. Porque já ouviu falar, né, das pedras guias da Geórgia? Sim. Quem construiu? E por que foi destruído? É mesmo. Por que foi destruído? Para não deixar rastro. Mas, porra, tem foto, tem vídeo, tem... Quem construiu decidiu destruir. Mas como a gente ainda tem memória, então eu falo pedras guias da Geórgia, você... eu Sim, sei. com certeza. Você pesquisar Manter na internet. a população abaixo de não sei Então, tanto. como é que você alcança aquela meta? Guerra, fome, Tudo que você puder jogar no mundo. Cara, dá um trabalho desgraçado. vírus. Dá um trabalho desgraçado você baixar de 8, 9 bilhões de pessoas no mundo para 500 milhões. Para 500 milhões, sim. Porra, um trabalho... Trabalho, assim, de gente grande. Ai, viu? Quer Mas dizer, eles que decidem tudo, né? Eles decidem. Só que nesse processo, é lógico que eu crio o caos, eu estou dando... Eu acendo o pavio e corro pro meu refúgio. E todo mundo que estiver na sala morre. Quando eu voltar, eu sou o dono de tudo. Então, você entendeu? Perspectiva. Que no fundo é por dinheiro e poder. E Por isso que a manter o classe... povo na ignorância. Por A isso- classe média. Por isso que a classe média é um perseguida. adversário. Por isso que valores morais são obstáculos. A religião de matriz judaico-cristã é um grande adversário. Pô, você acha que esses caras já é o maligno? Tipo assim, é o Total. anticristo já encarnado? Eu não falei da marca da besta? Tá nos produtos? Falou da barra. Eu tava Isso. reassistindo e tava vendo essa explicação, que no dia tinha muita gente falando, não tinha entendido Passou. muito bem. Por que eles escolheram o 6 e o 6, né? Na barra Aí você fala, grande. não, mas pô, você No tá... começo, no meio e no fim. Aí, mas não, espera aí. Viajando. Não sei se você sabe que no hebraico toda letra tem uma correspondente numérica. Uhum. No caso da barra, no código de barra, tem apenas a representação numérica. Uhum. Mas não tem uma representação Alfabética. alfabética. O que significa o 666? Converte isso pro hebraico em referência alfabética. Porque o 6 tem uma referência alfabética No hebraico. no hebraico. Qual que é a letra que representa o 6? Não faço ideia. W. O www. Aê, rapaz! Conectou. Caraca, meu. E é a besta, porque você controla, você controla, é a linguagem binária. E onde transita a linguagem binária? Na internet. A inteligência artificial está rodando aonde? Internet. Aquele filme do Arnold Schwarzenegger, que ele é um androide lá, O Vingador do Futuro, né? Acho que é Vingador do Futuro. Que ele vai Não, pra não, Marte, não é? Não é Vingador do Futuro, aquele é um ciborgue. Exterminador do Futuro. Exterminador do Futuro. Cara, a gente tá vivendo o roteiro do filme. No momento em que a inteligência artificial assumir o controle, que é a primeira coisa que ela faz? Acabar com os humanos. Uma coisa óbvia, né? E o que, Peraí, que, mas eles e o que criaram... o diabo quer? Acabar com os humanos. Por quê? Peraí, mas não foi o humano que criou tudo isso daí? Deixa eu entender esse paralelo. Foi o humano que criou a inteligência artificial que vai se voltar contra ele. Mas Aí tem a ver com o transhumanismo. Porque tudo isso, no fim da linha, se conecta com a questão espiritual das coisas.
A verdadeira guerra está em outra dimensão. Aqui é o campo de batalha, mas tem uma dimensão espiritual acima de tudo isso. Então, por exemplo, Jesus disse aos fariseus que aquele templo de pedra seria destruído, mas que ele o levantaria em 3 dias. Os sacerdotes, os fariseus lá, não entenderam. Acharam que Jesus iria com as próprias mãos reconstruir um templo que levou décadas para ser reformado. Eles não entenderam o que Jesus quis dizer. Mas qual foi o templo que Jesus levantou em 3 dias? O interno, tá. O corpo. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Por isso que alguns aspectos de corrupção vão também tentar destruir o nosso corpo. A nossa base genética. Vão querer mexer no nosso DNA. Por que nós somos o templo? E parece que já estão mexendo através das picadinhas, né? Sem querer estragar tua remuneração. Mas lembra que eu falei do tetragrama? Inclusive, a versão paleo-canané do tetragrama tá impossível de se achar na internet. Foi excluído. Então, daquele dia no outro podcast você tinha falado algo sobre. E eu tentei procurar. Então, não eu tô acho. procurando, não acho também. Não tem mais. Você falou que era um humanoide, uma Isso. mãozinha. Apagaram. Não tem. Apagaram da internet. Eu acho que eu tenho lá impresso em casa. Puta, então tira a foto e me manda, pô. Eu tenho impresso. Eu preciso jogar isso daqui nesse vídeo. Deixar ele aqui. Para você ver como o nome do Eterno é tão importante. Ele revela coisas que desnudam tudo que está acontecendo. Se você entender que existe uma conexão entre esse Criador e o seu DNA, você não vai negociar isso. Nem que você morra. Nunca. Você entendeu? Se você entender essa conexão, de que você tem um Criador e você é uma criatura, e você tem essa ligação, e ele quer ter uma intimidade com você de pai para filho, direta, sem intermediários, você não vai negociar isso. Cara, teu filho negociaria a tua relação com você? Ou você negociaria a relação que você tem com seu filho? Claro que não. Por preço nenhum. São valores. Quando tem valores em jogo, você não tem preço. Não é possível se corromper. Aí o que acontece? Quando a gente falou da marca, ela tem um caminho, né? E o sistema financeiro está trilhando este caminho através do código, vai digitalizar a economia, fazendo com que esse código seja... para que nós sejamos reféns dessa marca. E muito em breve, como já tem projeto do biochip, esse código vai estar na nossa mão direita e na nossa testa. Ou pelo controle facial do sistema de biometria, que hoje é muito comum, já existe, sim. né? Você pega, eu quero minha face e tal. Então, tudo vai evoluindo em processos sucessivos até se alcançar o objetivo. E o que acontece? Já que essas pessoas, eu entendo, que são pessoas que cultuam uma entidade maligna, como já está se fazendo de forma aberta. De forma aberta, igrejas satanistas. Eu tô vendo isso daí. Entendeu? Igrejas satanistas. A gente pratica abertamente. Não, mas é assim, os verdadeiros satanistas. Porque o que eu vejo aí de idiota... Sim, mas, por exemplo, tudo... Os verdadeiros satanistas mesmo. Sim, mas tudo que existe, de alguma maneira, também é representado em filmes. Você pega tudo isso aí que eu tô falando, assiste o filme De Olhos Bem Fechados. Com Tom Cruise. Tem uma conotação meio de sexual. Eu vou anotar porque eu acho que eu não assisti esse filme, não. Como é que chama ele? De Olhos Bem Fechados. Eu vou assistir hoje.
demonstra esse submundo, né, de advogado do diabo, também fantástico. Isso eu assisti. Muito Desafio. bom. Entendeu? Tem um outro também que tem um diálogo entre um cara na prisão e um cara que parece ser possuído. Depois eu vou ver o nome desse filme e eu vou te passar, porque eu acho que você não deve ter assistido, não. Cara, o filme só passa os dois conversando, mas é um filme fodástico, cara. Eu vou procurar aqui. Mas Mas aí você pega... mas você acredita que a inteligência artificial vai se virar contra nós? Vai... Já foi perguntado isso para a inteligência artificial. E ela? Ela respondeu. O que ela respondeu? Ela respondeu que era uma possibilidade. Puta que pariu. Não sei se você lembra de uma situação que o Facebook teve que derrubar os servidores uns dias, ficou 3 dias fora do ar. Faz quanto tempo isso? Né? Faz acho que uns 2 anos. O que aconteceu? E aí todas as redes sociais da Meta caíram. Também não sei, foi isso. Não sei se foi do Facebook ou do Google. Eu sei que, cara, eles botaram 2 inteligências artificiais para interagir. Você sabe o que elas criaram? Em pouquíssimo tempo, elas criaram uma linguagem que só elas conversavam entre elas e derrubaram, tipo, os programadores perderam o controle. Eles tiveram que fazer um reset do sistema para poder recuperar o sistema. Porque as 2 inteligências artificiais começaram a conversar. E aí falaram, não, vamos trocar uma ideia, porque tem gente ouvindo, vamos criar uma linguagem nossa aqui. Aí o que acontece? Tem a ver com o transhumanismo isso. Porque, tudo se conecta. Teu corpo é o templo do Espírito Santo. Certo. É uma criação de Deus. O adversário ele tem como propósito se colocar no lugar de Deus. Ele quer ser Deus. Esse é o grande pecado de Lúcifer, né? Ele quis ser Deus. E ele continua querendo ser Deus. Então, ele não perdeu o intento. Então, por exemplo, a construção do 3º templo em Israel é para a vinda de alguém que vai se assentar no templo como se Deus fosse. Então, quando você ouvir falar que foi iniciada a obra da reconstrução do 3º templo, meu amigo, se prepara que o bicho vai pegar. Mas já está em vias de? Tudo está pronto. Todos os utensílios. Isso eu comentei no programa anterior, que todos os utensílios, tudo aquilo que vai ser colocado dentro da edificação, pronto. Inclusive as novilhas que vão ser sacrificadas, né? Vai ser retomado o rito sacerdotal que envolve sacrifício das novilhas. Uhum. O judaísmo ortodoxo conspirou contra a vida de Jesus lá no passado. Vai ser o mesmo judaísmo ortodoxo que vai escolher o Messias. E eles já fizeram isso na história. Eles rejeitaram Jesus e 70 anos depois de Cristo, 60 anos depois de Cristo, eles elegeram um. Não, você é o Messias. Aí esse Messias vinha com a retórica militarista de expulsar os romanos na base da espada. Por isso que o segundo templo foi destruído. Por causa da revolta judaica de independência. Comandada por um Messias. E quem era esse Messias? Alguém que a Igreja Ortodoxa reconheceu como. Tá. Você tem o perfil, vai lá. Você tem o perfil. Toma conta. Aí entrou, expulsou os romanos. Logo depois os romanos voltaram para destruir tudo e que destruiu o templo. E os judeus foram espalhados pelo mundo. Aí o que acontece? Os judeus, o Estado de Israel foi reconstituído pela ONU. Qual que é agora a grande cereja do bolo? Nesse processo já foi mudada a capital de Israel, de Jerusalém, de Tel Aviv, para Jerusalém. Tanto é que deu uma confusão
gigantesca que o Trump falou que a embaixada americana ia mudar para Jerusalém. Por que está indo tudo para Jerusalém de novo? Por uma questão de cumprimento de profecias bíblicas. Então, o terceiro templo vai ser reconstruído para abrigar um Messias que, no meu ponto de vista, é um impostor. Ainda não começou a reconstrução desse templo. Mas os projetos estão todos prontos, é só E vai ser lá mesmo em Israel. um monte e no lugar que foi no passado. Caraca. Só que isso envolve uma guerra. Tem que envolver uma guerra, né? Porque tem um templo muçulmano. Pode ser usada essa guerra aí da Com Rússia? certeza. Isso vai tomar grandes proporções. Pelo tempo que está demorando, Vai virar guerra mundial. Se já não é, vai oficialmente se tornar a vai Terceira se Guerra tornar. Mundial. Eu também tô acreditando nisso. A gente vai falar sobre isso daí daqui a pouquinho, logo depois da vinheta. Seguindo nessa mesma linha do DNA, essa Agenda 2030, e o que está acontecendo nos governos ao redor do mundo. Vamos falar sobre o adenocromo, que a gente começou, deu uma pincelada. Acho que eu estava criando a linha de raciocínio que, em última instância, em todas essas agendas, tem uma questão espiritual envolvida nisso. Certo. Você que levantou a questão Do aborto. de que, mas não são homens, eles também não são seres humanos? Por que eles estão causando... Querendo a destruição do ser humano. Tem a questão material, eu entendo que é um intuito de controle, poder e tudo mais, mas assim, essas pessoas, eu acho que elas servem a uma entidade espiritual. Entendeu? Um culto que cultua uma divindade Negativa, no caso. uma divindade Mas você acha que eles conseguem ver essa entidade? Que eles têm contato direto com ela? tem a ver com a alta magia, né? Quer ver, ó, se você pesquisar aqui no tetragrama. Peraí, o tetragrama ou o DNA? Se você for buscar no pentagrama, Pentagrama é aquela estrela. Certo, pentagrama. tem a ver com alta magia, né? Com, por exemplo, tem a ver muito com a conexão que Salomão tem a história não conhecida de Salomão, né? A história Que ele tinha um anel que dominava os demônios, era ele essa? dominava 72 demônios, Isso. ele aprendeu a controlar os demônios. Esse rito, essa ciência oculta de dominar espíritos se tornou praticamente a alta magia negra. E isso nessas sociedades fechadas é exatamente isso que eles cultuam. cultuam e manipulam, né? Pô, mas você acha que realmente isso é verdade, então? Desse negócio de magia, dominar demônio? Eu acredito, sim, no mal. Até porque foi dada autoridade. Por exemplo, se você pegar a passagem bíblica, onde Jesus vai para o deserto, ele passa 40 dias lá no deserto, né, em jejum, que é humanamente impossível, né? Em 3 dias um ser humano morre no deserto. Com certeza. Mas ele é tentado, num determinado momento ele é tentado pelo adversário. E o adversário começa a tentar ele, peça para que essas pedras, peça para os seus anjos, para fazer dessas pedras pães. Eu entendo isso como algo, tipo assim, superação de limites, né?
E isso no meu entendimento, falar assim, pô, ele passou pela fome, superou, Não, sim, mas o que e ele acontece? transformou isso num ser Não, mas assim, para ter a quem o, de- o, combater, sei lá. o debate ali é entre o bem e o mal. Chega um determinado momento que Lúcifer oferece a Jesus o mundo todo, desde que ele se ajoelhasse e cultuasse a ele como Deus. O que ele estava dizendo? Falou, ó, renega teu pai Que eu te dou o que você precisa. e me aceita como seu pai. Entendeu? Eu te dou tudo aquilo que está sob meu controle. Por isso que vem aquela expressão, o mundo jaz no maligno. Porque foi dada autoridade para, durante um tempo, o mal dominar sobre a terra. Até que se cumprissem todas as profecias, fossem cumpridas as escrituras. Onde é que fica o clímax dessa história toda? De resgate? Porque a história toda, no fundo, é o resgate da humanidade para o Pai. Porque a humanidade foi separada do Pai com o pecado original. Então, quando Lúcifer oferece a Jesus o mundo todo, é que nessa dimensão material, tridimensional, foi dada autoridade para ele exercer poder. Mas esse poder, ele tem limite. Tem limite até onde ele pode ir. Ele não pode tocar em nós sem a nossa permissão. Entendi. E é isso exatamente a repetição, a reedição daquilo que aconteceu no Éden. A serpente vai lá e sopra ideias no ouvido do ser humano. O ser humano tem duas opções quando o mundo oferece coisas para ele: olhar para Deus e ser obediente, ou rejeitar as orientações do Pai e cair em tentação. Então, por isso que é importante que a gente tenha conhecimento das Escrituras, para que a gente não caia na tentação de errar. E em errando, a gente vai pagar esse preço. Mas tudo está baseado na premissa do livre-arbítrio. A única coisa que... Por exemplo, pode acontecer em algum momento que o Estado queira te impor a marca. Ah, mas aí eu não tenho escolha. Tem. Você tem a opção de sair do sistema. De rejeitar o sistema. Você tem a opção de voltar a criar galinha. Entendeu? Plantar alface e providenciar meios de sua segurança pessoal e da sua família. Ah, é isso? Ou manter toda a tua riqueza que você construiu nessa sociedade materialista? Ah, mas aí vem aquela parábola do jovem rico. Que Jesus diz para o jovem rico: ah, você quer ser perfeito? Não é ser salvo. Quer ser perfeito? Deixa tudo que você tem, distribui aos pobres e aos necessitados e me segue. Que muitos acabam utilizando dessa passagem para enriquecer, né? Alguns falsos sacerdotes, né? Não, eles não se utilizam dessa passagem. Não, de várias. Essa é uma delas. Eles se utilizam dessa passagem para criar a falácia dentro de uma retórica de que a riqueza não é compatível com a salvação. Então entra com a retórica de que aquela ideia de que a gente tem que ser Mas eu entendi essa passagem. É assim, é como se você tivesse que passar por algumas experiências, né? Que o dinheiro, talvez, você tendo ele, você não passaria. O né? problema nunca vai ser o dinheiro. É como você usa ele.
Sempre vai ser como você usa ele. Ou, eventualmente, se você entender que o dinheiro é necessário. Por exemplo, eu poderia cursar uma faculdade durante 5, 6 anos e me formar por mérito, ou comprar o diploma. Basicamente isso. O dinheiro, ele vai seguir. Ele é exatamente. Ele vai seguir o mesmo princípio da árvore do conhecimento do bem e do mal. Você vai usar ele como? Para o bem ou para o mal? Porque dinheiro é só dinheiro. Como você vai utilizar esse dinheiro? Agora, se o dinheiro for ocupar o lugar que é de Deus na sua vida, ao ponto de você negociar seus valores, sua moral, seus princípios e começar a agir só em função de obtê-lo, isso vai necessariamente te separar de Deus. Uhum. E é sabido também que o sangue de inocentes é muito valioso. É nisso que entra o aborto e entra o adenocromo e sequestro de O crianças. que acontece? Esses espíritos malignos, que na alta magia são manipulados, eles necessitam de um sacrifício humano. Tem muito poder energético para essas entidades espirituais, entendeu? Então, por exemplo, tudo aquilo que pode, que eventualmente pode, tem muitas coisas, inúmeros desastres ou desgraças na humanidade podem ter sido objeto de uma oferenda de sacrifício, para meio que criar a mesma dinâmica que Salomão teve com os demônios. Eu os controlo, às vezes eu vou fazer coisas para saciar a vontade dessas entidades e elas vão me dar uma retribuição em contrapartida. Então, assim, tem essa negociação. Já ouviu falar da expressão vender a alma pro diabo? Sim. Então, qual é a dinâmica disso? O diabo te oferece aquilo que você quiser no mundo material, mas você vai pagar um preço numa dimensão eterna. É um puta negócio pra ele, né? Ele dá o efêmero em troca do eterno. Já que você não vai viver para sempre, é um baita negócio, né? Se você acreditar que você não vai viver pra sempre, agora se você entender que você é um espírito eterno e que só está aqui, Não viver para sempre como humano, né? sim, essa versão física Isso, a nossa, versão física. ela é temporária, mas aquilo que nós somos é eterno. É eterno. É um baita negócio para Se ele. eu por 100 anos negociar algo abrindo mão da minha eternidade, eu estou fazendo um péssimo negócio. Agora, pode parecer um bom negócio para quem não acredita nessa eternidade, na promessa dessa vida após a morte. Então, se eu vou morrer mesmo, dane. E você acha que essa agenda ideológica, principalmente do aborto sendo liberado, já serve como oferenda? Tem dois papéis, né? Ela é, em suma, um homicídio. E o homicídio já é um dos 10 mandamentos que você não deve cometer. É um pecado mortal, né? Então, assim, no momento que você pratica o aborto, tem duas pessoas nesse processo de homicídio, né? A mãe e o filho, né? Agentes. São 3, né? O médico. O médico é agente do homicídio. A mãe é agente ativa do homicídio em conluio com o médico. Ah, tá. É verdade, 2 pessoas. Verdade. E o filho é a vítima. E como é que produz o adrenocrome? O adrenocrome precisa, para ser produzido, um alto grau de adrenalina. Para essa substância ter a eficácia que ela pretende. Então você precisa colocar
o feto Em desespero. em sensação de terror. Eu já vi lá como assim, algumas coisas como são feitas. Eles enfiam uma tesoura ou uma injeção de potássio, né, que vai direto no coração para parar o coração. O feto é desmembrado, vivo. É, uma tesoura e vai picotando. O- o fe- Entenda, o feto passa pelo processo estando vivo. Ele não é por um processo de injeção, ele não é tornado morto para depois ser extirpado. Por exemplo, imagina que você está numa execução de pena de morte. Primeiro você é sedado antes de ser executado. No caso do aborto, não tem sedação. Jesus Cristo. Entendeu? O feto ele passa pelo processo consciente. Cara, eu já conversei com algumas pessoas e Deus me livre, cara. Essas pessoas, elas têm argumento pra tudo. Fala, vê aí quantos menor abandonado, vê quantos não sei o quê, sem pai, sem mãe, pô, mas só por isso ele não tem direito à vida? Tipo assim, você tá apostando no fracasso? Você não confia no que essa criança pode se tornar depois? Mas eles vêm com esse argumento. Não, mas o argumento, ele não tem base lógica. Nada, nenhuma. Ele não tem, ele não, Você não não, sabe do futuro da pessoa. não. E se o Foi o Albert futuro Einstein Eu ia tivesse falar sido isso. abortado? Entendeu? A gente falou junto, cara. Então, assim, Ou a própria pessoa que tá falando. é ela mesma. Ela só tá falando porque ela não foi fruto de um aborto. Isso. Então, o que acontece? Isso repercute até em questões de ordem jurídica, porque o direito à vida é um direito natural. E ele é um princípio jurídico. Sim. Direito natural. O direito à vida. Então, por exemplo, nos Estados Unidos existem estados que têm legislação específica que trata dos direitos e interesses do feto. Porque ele já é considerado uma personalidade jurídica. Antes do nascimento. Já é uma pessoa, né? Ele já é uma pessoa. Ele já tem interesses individuais. O principal deles, o direito à vida, os direitos humanos. Ele é objeto de toda a legislação que defende a humanidade, os direitos humanos. Ele só não está do lado de fora. Ele está do lado de dentro, mas ele já é uma vida. Cara, Ele tem código genético próprio. Tanto é que eu comentei no programa anterior. Tem uma doença que chama eristoblastose fetal. Que é quando o sangue do feto, o RH do tipo sanguíneo do feto, se for positivo e a mãe for negativo, o sistema imune da mãe vai reconhecer como uma ameaça, né? como um corpo estranho. Então, se o sistema imune da mãe reconhece o feto como um corpo estranho, como fica de pé a narrativa de que o feto é uma extensão do corpo da mãe? Se o próprio sistema imune da mãe não o reconhece Não como reconhece. parte dele. Por uma questão biológica. Mas daí Mas você é um negacionista. Não tem como argumentar. Esse povo ele já tem uma coisa já enraizada. Pra mim, acho que não é nem nada enraizado. Pra mim, eu acho que Tem interesse também. falta, além dos interesses, eu acho que falta um raciocínio nessas pessoas. Eu acho que uma evolução, uma certa sensibilidade e empatia, até mesmo empatia. Isso tem a ver com a falta de empatia, tem a ver com a falta de Deus, tem a ver com o método de ensino que elas foram submetidas, que tem a ver com o Paulo Freire, entendeu? Que cria uma dissonância cognitiva, onde as pessoas não conseguem fazer um raciocínio analógico, porque o perigo da digitalização no ensino também é esse.
é você entender, não conseguir fazer a analogia entre o líquido e o copo. Não, tem o copo e tem o líquido, mas como é que eles interagem entre si? Eles não conseguem conectar as duas coisas. Você vê, eu posto coisas na internet aqui e o pessoal me cancela, me cai de pau e me ofende. Eu falei, cacete, tô ofendendo vocês. E o pessoal me ofende. Por quê? Porque não sabe interpretar texto. Tem a ver com, exato, interpretação de texto. Exato, não sabe Essa é a interpretar. destruição intelectual que tem sido Não sabe gestada nas interpretar. escolas. Ou então nem leem, só lê o título, mas não lê o corpo da matéria. Isso tem a ver com Antônio Gramsci. Antônio Gramsci, exato. Ele que é o pai dessa ciência de destruição acadêmica. Tipo, não importa o que você tá lendo. O que importa é o que o aluno entendeu. Fala, porra, aí não tem mérito nenhum. Se tá sendo explicado desse jeito, porra, é desse jeito. Eu penso assim. É o método construtivista. Aí, quando eu falo isso, o pessoal pega e fala, você é conservador e de direita. Sim. Fala, não, gente, eu sou anarquista. Mas eu também tenho um raciocínio lógico. Eu sei o que funciona numa sociedade, eu sei o que não funciona. É o seguinte, Cacete. Vai destruir a família, mas anarquista é contra a hierarquia, não sei o que. Tá, eu sou contra. Não, mas a questão é a seguinte, as pessoas tentam rotular politicamente aquilo que não é possível de ser rotulado como político. Exato. Por exemplo, como é que você vai rotular politicamente a biologia? Rotula politicamente a matemática. Eles conseguem. Vamos lá, me ajuda aí. Rotula politicamente a matemática. Daqui a pouco vai ter argumento para dizer que o... 2 mais 2 é 4? Não, que o sinal de mais... Mas você é conservador. Não, vão dizer que o sinal de mais... É masculino. É masculino. E o sinal negativo é uma agressão ao feminino, porque coloca a mulher abaixo daquilo que soma. Entendeu? Então, cara, é conversar com um maluco, é bater tambor pra maluco. Não dá pra ter diálogo. Você colocar ciências sociais no campo daquilo que são ciências exatas ou biológicas, é totalmente... Cara, Não, você não consegue. Aí entra uma dissonância cognitiva. Você não consegue acreditar em duas coisas ao mesmo tempo. Exato. Senão você é louco, né? Aí você consegue, porque tem método, fazer a inversão de valores. O certo passa a ser errado, o errado passa a ser certo. E a gente está vendo isso hoje na sociedade. A gente vê isso. E aí quando você dissolve a sociedade, torna tudo líquido, tudo inconsistente, ninguém sabe mais o que é certo e o que é errado. Homem não é mais homem, mulher não é mais mulher, o branco não é mais branco, o preto não é mais preto. Nada tem definição, tudo é líquido. Aí o que acontece? Aí vem quem que vai dizer então o que é o certo e o que é errado? Aí vem os maus feitores e o Estado. Em cima do seu interesse. O Estado. Isso. Aí o Estado será o novo Deus. O precursor, sim. O novo Deus, o Estado. Ele que dita o que é certo e o que é errado. Isso tem a ver com o livro 1984. George Orwell. George Orwell, que fala do grande irmão. Traduz isso para o inglês, porque o original é em inglês, é Big Brother. O programa é fundamentado no livro. No livro, sim. Big Brother. O programa é fundamentado no livro. A gente parece que tem TDAH, né? TDAHEA, né? Porque a gente começou no assunto lá do adenocromo, aí a gente passou, mas vamos retomar. O adenocromo... Quando coloca o feto lá... Quando é feita a punção lá... picota tudo lá... Aí o feto entra num estado de pavor. Sim, ele vai morrer. Experimenta você passar pelo homicídio, depois me conta. Pois é. Depois me conta. E aí o que acontece? Solta uma carga de adrenalina. Que é o adrenocrome. E isso é utilizado... Isso só crianças até uma certa idade solta, né? Sim, é aquilo que... porque criança fica mais apavorada, né, do que adulto, bem dizer. Tem isso, mas também tem a questão das células serem jovens. Uhum. São células jovens, elas têm vitalidade.
Então, essa vitalidade que vai acabar sendo utilizada no processo de rejuvenescimento. Tá. E por incrível que pareça, a Sandra Bullock falou isso num programa de TV. Como assim? O que ela falou, pelo amor de Deus, cara? A Sandra Bullock foi eu não sei, é uma apresentadora americana, não sei o que, Dungeoneers, alguma coisa assim. É uma loira de cabelo curto. E ela estava entrevistando a Sandra Bullock, e a Sandra Bullock estava contando, mas como é que você, com 50 anos, não sei quantos anos já tem uma idade já, a Sandra Bullock, como é que você aparenta tanta né, ser tão jovem e tal, tão bonita? Ah, não, eu tô usando, eu uso alguns cosméticos que usam DNA jovem, né, algumas coisas de jovens. Então, assim, sabe o prepúcio? Segundo ela, né? O prepúcio, quando faz A circuncisão. circuncisão. Que aquilo era descartado e aí começaram a recolher aquilo. E aquilo lá, por ser uma célula jovem, acabou sendo introduzido em cosméticos. Quer dizer, então ela fica passando o pau dos outros na cara. Eu acredito que por esses e por outros motivos. Mas... Então aí a gente já pode traçar um paralelo, porque que eles estão liberando o aborto nos países, né? Sim, porque o que acontece? Aonde vai o material genético? Para onde vai? Para onde? Por quem é recolhido? Para onde é direcionado? E se existe ou não um mercado negro em cima disso? Agora, como é que a gente vai saber? Aí o que acontece? Aquele filme lá, O Grito de Liberdade, ele trata disso, né? Da questão da utilização das crianças como mercadoria, né? Para inúmeras finalidades. As crianças não somem à toa. Tipo, o que essas pessoas que fazem isso... se você fizer uma que elas busca no Google, pretendem? você vai ver que some muita criança. Mas qual a intenção? Porque tem gente que faz filho e não quer tomar conta dos filhos. Tem gente que quer pegar o filho dos outros para fazer o quê? Aí tem a ver com pedofilia. O mercado sexual, né? Tem a ver com pedofilia, tem a ver com a questão da utilização adrenocrome. Tudo isso é no submundo, não é? No obscuro das coisas. E você vê isso tentando vir à tona como num filme, o que Hollywood faz? Cancela. Segura isso aí, cara. Não olha isso aí. Não mostra pra sociedade, não dá ideia, né? Esconde isso aí. Não dá ideia. Não dá ideia. Então, as pontas se conectam. A gente até estava conversando sobre o filme, você falou que tinha gente dentro do cinema que estava falando para as pessoas não assistirem o filme. Então, assim, é tão agressiva a implantação da agenda. Ela é agressiva. Ela não quantifica dinheiro porque eles fabricam dinheiro do nada. Então, assim, a mobilização é em todas as frentes. Tem frente educacional, frente de saúde, né? Naquilo que compete à saúde tem uma frente, naquilo que compete à educação tem uma frente, naquilo que compete à alimentação, né? Os alimentos transgênero. Tem alimento mais original. Agora é transgênico também. Percebeu que a manipulação das coisas está sendo... assim, não tem limite. Não tem limite. Eles alegam que a população aumentou e que eles precisam fazer esse tipo de coisa para ter alimento para todo mundo. Você acredita? O Jurandir, ele me falou no podcast aqui que se juntar a população do mundo inteiro cabe dentro do estado de Pernambuco, né? Que ele falou? Ceará, sei lá. Sim, o mundo é muito grande, cara. Então, é o que eu penso também. O mundo é muito grande. O que acontece é que poucas pessoas estão em uma certa área. Se você pegar a geografia, você tem inúmeros lugares de vazios demográficos. Que não tem um ser humano por quilômetros e quilômetros e quilômetros. Não tem um ser humano. Isso, quando você vai viajar, você não vê? Então, o que acontece? É lógico que quanto maior for a população,
maior será a demanda de necessidades dos meios de produção. Mas isso não seria mais empregos? Perfeito. Só que aí você vai trazer mais riqueza. Por isso que a Bíblia, Tá. por isso que a Bíblia manda crescer e multiplicar. Tenham filhos, prosperem. Povoem. A receita da Bíblia é de prosperidade. Agora, o que faz uma sociedade como a japonesa tá correndo o risco de entrar em declínio? Problema de natalidade. Não tá nascendo. Verdade. Japonês, você põe um japonês e uma japonesa, eles brincam de videogame. Não sai japonês. Estão fazendo podcast. Estão fazendo podcast. Então, assim, as sociedades de primeiro mundo que alcançam um nível de riqueza mais elevado, eles sofrem um impacto de baixa natalidade. Isso está acontecendo na Europa, no Japão, nos Estados Unidos. Nós, brasileiros, estamos começando a entrar nesse ciclo. Você já não vê muitos casais com 3 filhos. São raros. Não vê. É um filho, no máximo 2. Então, é de 1 a 2 no máximo. O cara já se acha o Abraão por fazer 2 filhos. É um negócio que tá muito... Assim, parece uma epidemia. A dificuldade para aqueles casais que querem ter filhos de conseguir uma inseminação natural, convencional, tendo que buscar Alternativa na ciência, né? Apoio, médico para que consigam fazer uma gravidez acontecer. Agora, alguma coisa aconteceu para nós estarmos passando por essa dificuldade. O que estão botando na nossa água? O que estão colocando na nossa água? Que todo mundo sabe, o flúor é um puta veneno. E aí mesmo assim ainda continuam colocando. Não, mas... Na pasta de dente, produtos, né? De origem dentais, né? Algum efeito residual isso no seu sistema vai acabar... Dizem que calcifica a glândula pituitária também, pineal. Pineal. A pineal. Eu não tenho tanto conhecimento, mas dizem que uma das consequências é essa. Que a glândula pineal seria a tua conexão com o Deus, espiritual, né? Isso. E parece que ela calcifica. Quando você trabalha, você entra no trabalho quando o sol está nascendo, você já está no trabalho, e quando o sol está se pondo, você está saindo do trabalho. Porque parece que nessas horas do dia, os raios solares que entram pelos seus olhos descalcifica a glândula pineal. Então, por isso que eles colocam esse horário de trabalho universalmente, para você não ter os raios solares. Pra você estar dentro de um escritório. O que eu ouvi, tá? Não... Para você estar dentro de um escritório e não ter acesso à luz solar. Olha, que legal. Eu ouvi isso daí. Olha, por alguma cima, coisa alguma coisa deve ter nisso, porque o que acontece? Também tem uma grande epidemia no mundo, que é a falta de vitamina D. As pessoas não tomam mais sol. Porque Deixa eu ficar quieto, senão vou ser cancelado aqui. Mas falaram que o sol causa câncer, né? A gente vê isso nas regiões ribeirinhas, a gente vê isso com os índios, né? O índice de câncer de pele é muito grande, contém ironia. Os índios, né? Os índios são muito vítimas de câncer de pele. São. E aí, o que acontece? Caiçaras. Aí o que acontece? Contém ironia. Através do medo, tem método, né? Através do medo, com a alegada intenção, boas intenções, porque o inferno está cheio, com alegadas boas intenções, você altera o teu comportamento natural para comportamentos mais nocivos, né? E aí, em prol de você se proteger de uma hipótese, você traz um problema efetivo. Porque a falta de vitamina D vai te trazer um problema efetivo.
Ah, não, mas eu vou tomar reposição de vitamina D. Não é, eu falo para todo farmacêutico. mundo, não é a mesma coisa. Você retirar a vitamina da banana e você comer a banana. Não é a mesma coisa. Eu falo isso para todo mundo. E você Fala, também... eu tô tomando vitamina D em cápsula, não é a mesma coisa. Gente. Toma só. O grande vilão não era o ovo? Hoje sabe que se o ovo é o alimento mais completo. Mais importante. Mais importante, não pode faltar na dieta de ninguém. Inclusive... Os ovos. E é barato. Quer dizer, agora encareceu pra cá. Não sei por quê. Irmão, você sabe encareceu muito. Você sabe que hoje uma das coisas mais difíceis de você achar é você comprar uma galinha para criar? É mesmo? Tenta comprar uma galinha. Para você botar uma galinha poedeira para pôr ovo. Porque você não acha. Tá difícil. Porra é essa? É porque eles querem o nosso bem, o Estado, né? Quanto maior o Estado, eles cuidam da gente, né? É o protecionismo. Vão começar a criar dificuldades para que vocês tenham autossuficiência alimentar. Então, e por falar em cuidar, para você não ter nem capacidade, você saberia plantar alguma coisa? Hoje? Não. Eu também não. Não sei cultivar, não sei fazer nada. O que seria interessante é a pra sociedade... mim, o ovo vem na caixinha. Perguntei pra minha sobrinha uma vez, ela falou assim, e o leite? Ah, vem do mercado. Vem da caixinha. Mas não sabia da onde vinha, né? O interessante é nós, né, como sociedade, se dividir em pequenos grupos e começar uma agricultura de subsistência, né? Uma pecuária. Só que isso vai ser impossível de se fazer nas cidades. Não, isso daí não tem como. Nas cidades não tem como. Mas é só a gente tomar cuidado também para pequenos abusadores, pequenos... Já tem gente tentando usurpar patrimônio de pessoas para buscar essa finalidade. Então, tem que tomar cuidado com isso daí. E até mesmo algumas pessoas que acabam te iludindo e trazendo você para o ciclo de ideologia delas, porque... Vai acontecer. E vai acontecer. Tipo, que começa com Ró e termina com Us, né? Tem que tomar um cuidado. Ou começa com Pró e termina com Vida. Tem que tomar um cuidado, né? Mais ou menos excessivo. E por falar em se dividir em pequenos grupos, a agenda LGBT. Você até deu uma pincelada agora, mas a gente tem a ver não com se dividir para aprofundou. conquistar. Dividir e conquistar. Leiam Arte da Guerra, né? Dividir para conquistar. De Sun Tzu. Sun Tzu. Sun Tzu. Sun Tzu. De chinês. Sun Tzu. De chinês acho que você entende mais do pouco. que eu. Mas, Ni hao. Ni hao. Então. Aí cara, é arte da guerra. Porque nós estamos em guerra. E numa guerra onde o inimigo alega que não existe. Então você não consegue revidar. Você já percebeu que essas pessoas que se dividem nesses pequenos grupos, eles não querem igualdade, eles querem superioridade. O feminismo é uma coisa. Não, eles querem... Eles querem dominar. Dominação total. Eles querem superioridade. Eles não querem igualdade. Querem subjugação. Eu acho que todos têm que ser tratados como ser humano, não pelo... Não, mas aí tem propósito. O propósito é esse mesmo. Tanto é que... Peguei um vídeo, né, de uma reunião do movimento, onde uma transgênero lá, uma pessoa que estava lá palestrando, ela abriu claramente, falou, não, pessoal, os conservadores acham que nos oprime, se opõem ao que a gente está fazendo, porque alegam que a gente quer destruir a família. E ela falou, mas a gente quer destruir mesmo. Eu vi isso. Eu vi. Você viu? Vi. Assim, não, então, tipo... A gente quer mesmo, sim. Pessoal, vamos assim, a gente tá aqui entre a gente. A gente quer destruir mesmo o conceito de família. Vamos assumir. A gente quer mesmo destruir a família. É isso mesmo. Sim, as coisas estão perdendo. As máscaras estão caindo. De tudo. Então, porque agora o outro lado pode tudo, né? Pode tudo, porque ele não tem mais medo. Isso. Ele perdeu o medo da nossa reação. Como ele alcançou um nível
de destruição social, ao ponto de que aqueles que poderiam reagir, aqueles que têm um pouco mais de testosterona no sangue, eles já não tem mais O assunto do podcast anterior foi já não, esse, viu? já não É tem mais testosterona. tanta testosterona como um dia tiveram, entendeu? Então, são pais de pet, criadores de samambaia, né? Pai de pet. Criadores de samambaia. Samambaia, assim. Jogam videogame com a namorada. Vida do ou coloridinho, namorado, né? ou namorado. Bem-vindo ao mundo dos coloridinhos. Isso, É muita coisa assim, cara. Mas realmente esse povo não tem. Ainda eu vejo esse povo falando, não sei o quê. Não, eu vi um vídeo de um É a cara agenda falando... woke, né? É a agenda woke, sim. É a agenda woke. É a agenda woke. Pá. Bom, mas tudo isso tem método, mas vai ficar para um próximo podcast. Eu acho que já tá bom de informação, tá ótimo. Uma coisa sobre Passa essa transhumanismo que eu informação. não falei. O quê? Pode falar. Que é a questão do seguinte. Tem uma passagem bíblica que depois que você aceita a marca, que as pessoas que aceitaram a marca, elas não vão ter mais chance de salvação após a aceitação da marca. Uhum. E que elas têm uma passagem que é muito simbólica, que diz que é o seguinte: essas pessoas procurarão a morte e não a encontrarão. Isso tem a ver com o transhumanismo. Porque tá. Se a sua consciência for passada para dentro da máquina, como que você vai morrer? Exatamente. Isso tá no filme do Capitão América, se eu não me engano, da Marvel. Que o cientista alemão, ele vira um software. Não sei se você lembra dessa passagem do filme. Que Lembro, o sim. cientista alemão, Sim, passa a consciência pra dentro da máquina. transmitiu a consciência dele para a máquina. E aí, anos depois, muitos anos depois, o Homem de Ferro, acho que está lá numa instalação escondida, onde tem lá informações aí que ele entra precisa. em contato Aí com esse cara. a IA do cientista é reativada, né? E ele fala com... Então é isso, o transhumanismo é isso. Você terá a vida eterna não pela sua conexão com o eterno. Você terá a vida eterna na promessa do transhumanismo. Quer dizer, não pelas vias... É porque assim, toda essa agenda, todo esse Cara, caminho... já pensou? Tipo assim, eu consegui prender a tua alma? Sim. Porque o momento da morte é quando a gente fala dentro da Tua alma, acupuntura, exatamente, tua a alma. gente separa o yin do yang, né? O espírito volta para A Deus. matéria fica na terra e o que é de Deus volta para Deus. Mas já Isso. pensou eu conseguir capturar e passar para dentro de uma máquina? Então, eu acho que a tecnologia está alcançando níveis que permitem a abertura de portais entre esta dimensão e outra. Eu entendo que os aceleradores de partículas fazem esse papel de portais transdimensionais. Aonde é que passa o CERN? É mesmo, onde que passa o CERN? Uma chance. Suíça. Suíça e França. Tá que pariu, cara. Cara, é muita coisa. É muita coincidência, né? Não, nem se um para-raio tivesse no meio do lugar que mais cai raio, caía tanto raio na Suíça, cara. É um negócio incrível. É tudo lá, né? Pega o logotipo do CERN. Abre aí, CERN. Logotipo do O CERN? logotipo. Vamos ver. Aí você vai já tá sentado, então não vai cair. O que você enxergou aí? Qual deles é? Tem um monte aqui. Esse? Eu sei que você é um cara. Mano. Você é um cara rápido, assim. Se for o que eu tô vendo, são portais. É Sim. isso? Quantos números você tá enxergando aí? Puta que pariu.
Mentira, cara. Quantos números Pô, você tá enxergando não, aí? É coincidência. Não pode É ser. coincidência. Não. Não, mentira, mano. Porra, e eles jogam assim na cara da população? Esse é o logotipo do CERN. Até então eu tinha enxergado portais. Aí na hora que você falou que número que você vê aí, olha isso. Mentira, mano. E tem 3. Não. E Não o tem só código de 2? barro? Não é só 2? Não é 4? 3, São porra, 3? São 3, cara. Não acredito. Por que não é 4? Por que não é 4? Por que não são 2? Por que não é um só? Por que não só? São logo 3. Ah, vocês precisam ver isso. Gente, o assunto tá muito bom, mas a gente vai deixar pro próximo podcast aí. Pô, você Mas vai foi voltar, legal. né, Alexandre? Quando você Não, me chama. se foi legal, traz mais coisas assim. Pô, o Mauro que tinha que estar aqui com a gente, cara. Ele que gosta dessas coisas, ele vai ficar louco. Ele tava trabalhando hoje, cara. Aí ele falou, depois que fizeram o L, eu tô tendo que trabalhar até de domingo. Porque fecharam o aeroporto não sei da onde. Aí tá vindo um monte de voo sobrecarregando Guarulhos aqui. Não sei o que aconteceu, acho que foi o de... Mas eu acho lá que do essa aí Rio de foi Janeiro, legal. sei lá. Essa última foi legal. Foi. Acho que aqui fechou com chave de ouro, cara. Isso aí vocês vão estar vendo aí na imagem. Forte abraço pra vocês, até o próximo. Fui!